Beleza, meus amigos? Bem, sou Ricardo Príncipe de Mantua. Continuando a falar sobre coisas antigas, objetos antigos, técnicas antigas eram melhores do que as de hoje, né? Então, aqui, continuando com esse exemplo dessa parede que simplesmente os tijolos foram assentados com terra. Terra mesmo, e o reboco foi feito aí com a massa de areia fina. Acho que naquela época nem tinha aquelas soluções para se fazer o revestimento, o reboco sem ser com areia fina, da areia fina e cal. Eu já fui peão de obra, tá? Muitos anos atrás, e no interior de São Paulo se usava areia fina e cal. Depois colocava a massa para curtir, depois colocava cimento e assim. Ó, vocês podem ver, eu já tô ficando até irritado, eu tô tentando prender aqui uma madeira agora, não é para fazer uma prateleirinha, que nem eu fiz aqui, ó. Aqui é um quartinho de despejo, tá? De onde coloca minhas tralhas. Então eu tô tentando colocar aqui uma madeira para colocar assim, ó, para pendurar bolsa, etc e tal. Pô, já coloquei aquelas buchas pra que ela expande pra caramba, que vira literalmente uma trava, tá? Parece aquelas peças de rebite antigo. Nada. Agora aqui eu vou tentar outra coisa aqui. Eu vou colocar uma massa epóxi aqui, chumbar com ela uns parabolt para tentar fixar. Pô, mas que porcaria. Então, eu vou continuar a falar sobre isso, tá? Eu trabalhei como programador uma parte da minha vida para várias e várias soluções. Então, eu falo que as coisas antigas, os métodos antigos, objetos antigos eram melhores, etc e tal. Então, você pode ter um exemplo, por exemplo, a locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor, as mais eficientes, toda aquela lenha que ela queimava, ou carvão em pedra, que é o coque, né? Ou algumas eram adaptadas para queimar óleo para fazer vapor, para depois vapor d'água para acionar os pistões. Olha, a mais eficiente daquela era 20%. Toda aquela energia gasta lá na queima do combustível, fazer vapor, mesmo que tinha recuperação de vapor, etc e tal, voltasse para a caldeira, dava 20% as mais eficientes. A maioria daquelas lá, para vocês terem uma ideia, de vapor puro era 4%. 4% de todo o combustível queimado, todo isso contando o vapor, o efeito chama, né, que fosse lenha ou fosse o coque, né, o carvão em pedra, 4%. Aí você vê a aviação, tá? Eu tenho parentes meus que moram na Europa até hoje. Então vamos lá. O Boeing 707, para vocês terem uma ideia, numa viagem de São Paulo a Lisboa, até mais ou menos os anos 70, ele saía de São Paulo, ele fazia uma escala no Rio de Janeiro, ele fazia uma escala técnica em Recife, lá não subia ninguém, tá? Lá ele só carregava combustível e fazia alguma coisinha ali. Ele fazia uma escala técnica em Dakar, no Senegal, ou fazia numa outra cidade, São Luís do Senegal ou Caulec, agora não estou lembrado. Aí depois ele voava, mesmo assim, margeando o Oceano Atlântico. Aí ele fazia uma escala técnica em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, que é território espanhol do lado da África. Aí sim ele chegava em Lisboa, tá? Fazia tudo isso. O voo para Madrid praticamente fazia esse mesmo caminho, só que lógico, quando chegava em Lisboa, depois ele partia para Madrid. Para vocês terem uma ideia, para voar para Roma, você fazia praticamente esse mesmo itinerário. Aí o avião saía de Lisboa, aí ele fazia um voo margiano ali à costa da Europa, do mar Mediterrâneo, e chegava em Roma. Até nenhum avião atravessava o Saara, coisa que fazem hoje, tá? Para quem não sabe, hoje os voos que vão, por exemplo, para Milano ou vão para Roma, eles atravessam o deserto do Saara, tá? Só teve uma época lá que não tava atravessando, tava mais pro lado assim, mas mesmo assim era o Saara, quando teve aquele conflito ali na Líbia e na Tunísia. Eles estavam evitando ali. Quer dizer, as coisas antigas eram melhores, etc e tal. Quer dizer, hoje um avião, esses Boeings aí, por exemplo, 787, ele tem duas turbinas por algo técnico, tá? Ele pode voar com uma só, para vocês terem uma ideia. E a queima de combustível, que é um dos mais caros do mundo, para quem não sabe,
o combustível de aviação é um dos combustíveis mais caros do mundo. Ele tem uma octanagem do caramba. Tanto é que ele é queimado praticamente todo lá na turbina, no reator. E o que sai ali, sai o calor, depois vira lá vapor d'água, depois vira gelo. Tá? Então, hoje, quer dizer, hoje que um avião com uma turbina só, a outra tá lá praticamente pro avião. Caso aconteça algum problema com a outra, mas ela funciona também para ele não fazer isso, tá? Não pode ter perigo de fazer isso. Mas tem dois computadores de bordo, esses aviões não podem falar muito dessas coisas, mas eles têm computador de bordo, etc e tal, e equilibra tudo. Tá? O piloto tá lá, tanto é que nem navegador tem mais, tá? Os aviões hoje, acho que o que tem navegador às vezes são aviões militares, quer dizer, hoje é bem mais eficiente o combustível, até para voar é mais eficiente do que antigamente. Antigamente precisava ter um navegador, precisava ter lá o copiloto, precisava ter todo mundo ali, o comandante, ia lá uma equipe do caramba, tá? Quer dizer, isso que coisas antigas são mais eficientes, nem tanto. Eu não vejo nada disso. Dei o exemplo da locomotiva a vapor, do avião. Hoje o avião ele é muito mais eficiente. Ele é muito mais eficiente em queima de recursos, né, que no caso o combustível, quer dizer, muito mais eficiente do que antigamente, mas muito mais mesmo. Então as pessoas, quer dizer, televisão de tubo gasta muito mais energia do que uma televisão de luz fria, como LCD ou de LED, que seja. Então são muito mais eficientes. Eu não vejo nada de que antigamente as coisas eram melhores, etc e tal. Você pega aí um Opalão 4.1. Qual que é mais eficiente? Um Opalão 4.1 ou de repente um carro aí hoje mais moderno? É muito mais eficiente um carro moderno. Nem tanto. Se você, eu já tive Mercedes, tá? Então, por exemplo, uma Mercedes na Europa queimando diesel. O que é mais eficiente? O carro queimando diesel, e antigamente também tinha isso, ou de repente queimando álcool? É lógico que é diesel. Diesel é uma tecnologia bem mais antiga, que agora você pode realmente ver algo que é eficiente, que é algo que até dou razão para coisas mais antigas queimarem, por exemplo, um combustível como o diesel, né? Que é algo antigo que é mais superior a algo moderno como o álcool. Nisso eu concordo. Mas a maioria dos carros hoje, até alguns queimando, por exemplo, combustível que sejam iguais, como gasolina, queimando gasolina, por exemplo, um modelo que tem aqui e tem na Europa, são bem mais eficientes do que os queimando a gasolina há anos atrás. A eficiência energética é bem maior. Então você tem aí o carro a diesel, que realmente é uma tecnologia antiga, que eu acho que é algo bom, que até que ele bate o álcool. Mas fora disso, você tem pouquíssimos exemplos. As pessoas ficam falando, não sei o que antigamente, isso, aquilo. Se você pegar a eficiência de uma locomotiva a vapor diante de uma locomotiva diesel elétrica, é brincadeira. Não estaria usando vapor até hoje, tá? Tá bom? Então aqui mais um vídeo. Pô, mas essa parede aqui tá me enchendo a minha paciência, cara. Vou colar isso daqui, ó, algumas buchas aqui, então, com Masterpox, que Deus que me livre, cara. Tá até me irritando. Muito obrigado.